Fala aí, Fel, tudo certo com vocês? Bom, e depois de um bate-bola bem rapidinho e bem fuleira no canal da CNN, os candidatos a presidente do Corinthians vão finalmente se reunir para um debate cara a cara no canal da Gazeta, às 9 horas da noite deste domingo. Pois é, o programa Mesa Redonda, tradicionalíssimo do esporte, convidou os dois para se encontrarem no mesmo ambiente e discutirem sobre quem é o menos pior para ser o presidente do Corinthians. E honestamente falando aqui, Fel, não se surpreendam se o André chegar mais preparado do que o Augusto, tá? E eu não falo nem em questão de propostas, mas em comportamento mesmo, porque na entrevista que ele deu pra CNN, era quase impossível não lembrar do Andrés, que podia ter todos os defeitos do mundo, mas com o microfone na mão, o bicho sabia desenrolar como ninguém. O cara era tão persuasivo que não importava a situação ou a pergunta que ele recebia, ele sempre saía por cima. E aqui, eu tô vendo que não vai ser muito diferente. O Augusto vai chegar com tudo, descer a madeira em todo mundo, e se o André for bem treinado pelo padrinho, vai dar um desenrolo daqueles, viu? Enfim, espero estar errado, mas se tudo der certo, esse debate finalmente vai acontecer. Já tava na hora, né? Quero ver se o Augusto é isso tudo mesmo, certo? E por falar em eleições, você vê quando o negócio tá feio, quando as chapinhas do Parque São Jorge começam a brigar entre si. Simplesmente meia dúzia de conselheiros de 3 chapas diferentes não se entenderam muito bem e rolou isso aí. Quem diz que a briga pelo poder não faz o homem se descontrolar, né? E nesse caso, tentando dar um contexto bem breve do que tá acontecendo nesse vídeo, um membro da União Corintiana, que tem o Paulo Garcia como membro, acusou o rapaz da Liberdade Corintiana, do Herói Vicente, de ter roubado o Corinthians. E detalhe, essa chapa foi eleita em 2020, então eles têm o poder até o fim desse ano. E aí, né, pra finalizar, tem esses membros da Preto e Branco, que é a chapa do Duílio, meio perdido, né, e brigando contra a chapa 88. E só lembrando que desse vídeo, a chapa Preto e Branco apoia o André Negão, enquanto as outras duas estão mais favoráveis ao Augusto. Mas em resumo, o que dá pra ver desse vídeo é que é basicamente um acusando o outro de ladrão, provavelmente tem algo pessoal ali pra ter estancado essa porradaria, mas na boa, honestamente falando, é difícil saber em quem confiar se tratando desses conselheiros, né? Não é porque um apoia o André Negão que ele é ladrão e nem o outro que apoia o Augusto, que é santo. É todo mundo suspeito ali. E pra mim, deve ser só mais uma das várias e várias que eles têm lá diariamente nessa busca pelo poder. Duvido muito que eles estão brigando pelo Corinthians de fato, certo? Bom, e sem surpresa nenhuma, a camisa do Corinthians vai terminar o ano como a segunda mais valiosa de 2023. Segundo dados do GE, depois de fechar com a Telecena até o fim de 2024, uma parceria que até então seria apenas para o jogo contra o Fortaleza, o Timão vai fechar o ano com 123 milhões de reais em valores de patrocínios na camisa. Cerca de 50% a mais que o Palmeiras, que recebe 81 milhões, e mais que o dobro do São Paulo, que recebe 60 milhões. Ou seja, de todos os paulistas, a nossa camisa é a mais valiosa, ficando apenas atrás do Flamengo no cenário nacional, que recebe mais de 150 milhões. Mas detalhe, Fel, apesar de ser um bom valor, né, de você olhar e ficar até impressionado, não foi o suficiente para bater a meta da diretoria, que no começo do ano estipulou algo em torno de 146 milhões de reais. Ainda assim, o valor foi bem, mas bem maior que de 2022, onde arrecadou 107 milhões, e de 2021 de 100 milhões. Ou seja, em patrocínios, a equipe de marketing realmente fez um trabalho impecável. Não foi o melhor dos mundos como a diretoria esperava, mas esse departamento é sem dúvidas o que mais dá para elogiar na gestão do Duílio. E que eu espero, né, que mantenha o nível na próxima gestão independente do presidente. Porque, fiel, a camisa do Corinthians é valiosa. E só os antigos presidentes parece que não sabiam disso. Bom, e o Corinthians volta aos treinos nesta terça-feira e já abriu esse período de data FIFA sem o seu principal craque, digamos assim. O meia Renato Augusto, que saiu de campo sentindo dores na panturrilha nesse último jogo, não apareceu nos gramados e ficou apenas na parte interna do CT, fazendo muito provavelmente aqueles trabalhos especiais com o Maziotti, que não veio para ser esse físio particular dele, mas ultimamente deve ser onde mais está trabalhando. Além dele, claro, Bruno Mendes e Rojas estão com suas seleções, assim também como
Biro e Donelli, que eu não falei aqui, mas que foram convocados para o Pan-Americano no Chile, que é basicamente uma Série B dos Jogos Olímpicos, e por isso a convocação do Biro e principalmente do Donelli, que não joga sei lá há quantos anos. Então, com os que sobraram, o Mano começou essa preparação e promete entregar um Corinthians muito melhor após a data FIFA. Lembrando, Fel, que o primeiro jogo será diante do Fluminense no Maracanã. Então, se for algo tão bom quanto ele está prometendo, acho que vai dar um caldo legal lá no Rio, certo? E por falar em convocação, outro desfalque que o Corinthians poderá ter praticamente até o fim do ano é o jovem atacante Pedro, que diferente do Biro, foi convocado pela seleção sub-17 para a disputa da Copa do Mundo, que vai começar exatamente daqui um mês, dia 10 de novembro até o dia 2 de dezembro. Ou seja, dá para dizer que se ele for para lá e ficar até uma eventual final, a partir dessa data não jogará mais pelo Corinthians. E lembrando que, gostando ou não do Pedro, o Timão conta muito com ele nessa reta final da temporada, por ser um atacante versátil que joga nas 3 funções, né? A gente já não tem atacante no elenco hoje, vendeu a maioria dos que tinham e os que ficaram não são tão bons assim. Então, por ele poder jogar tanto na direita quanto na esquerda e principalmente por dentro, fazendo o papel de segundo atacante, eu imagino que o Mano não vai aceitar liberá-lo para a seleção. Como depende apenas do Corinthians para liberar ou não, eu acho que ele não vai. Mas até fica a pergunta para vocês, sabendo dessa falta de qualidade que a gente tem lá na frente, tirando aí no máximo o Wesley e o Yuri, vocês ainda liberariam o Pedro? Que é aquilo, tá? Talvez não seja o atacante que a torcida gosta ou prefere, mas pode ser o que a gente precisa, certo? E para finalizar, aproveitando que eu estou falando bastante da base, tranquilamente um dos garotos que a Fiel mais está se identificando nesses últimos meses, o atacante Wesley, de 18 anos, sem surpresa nenhuma, teria supostamente recebido uma proposta diretamente da Premier League. E a informação em questão foi passada nesta manhã pelo jornalista Alexandre Pretzel, do Portal Lance, onde ele diz que o Everton Cebolinha da Inglaterra fez uma proposta ao Giuliano Bertolucci de 8 milhões de euros. 43 milhões de reais foi o que ofereceram pelo garoto que mais acerta dribles no continente americano. E para eles, tá de bom tamanho. E aparentemente, Fel, mais uma vez o Bertolucci é quem está à frente desses negócios, assim como esteve também na época do Moscardo. Só que na boa, eu não sei nem como ele teve a cara de pau de avisar a diretoria dessa proposta, né? Se realmente rolou essa proposta nesse valor, eu ficaria até com vergonha de ligar pro Duílio e avisar essa brincadeira. Pô, e lembrando que o Wesley é um jogador muito jovem, tem apenas 18 anos, né? É o cara que mais acerta dribles fora da Europa e tem um estilo que é simplesmente buscado por todos os grandes europeus. Então, claramente, o Duílio não vai ser imbecil dessa vez de aceitar essa proposta. A não ser que, sei lá, amanhã apareça alguma condenação da FIFA ameaçando de transfer ban. Do contrário, isso não vai rolar nem a pau. E modéstia à parte, né? Pro Wesley sair hoje, tem que ser uma proposta muito boa. E não é nem tanto pelo futebol dele, mas porque se sair, não vai ter ninguém para segurar a bronca no ano que vem, que nem foi com o Murilo. Ofereceram lá 12 milhões, que é o dinheiro suficiente para comprar o Veríssimo. Mas quem diz que vão comprar? Enfim, lembrando que o contrato dele vai até 2025 e o Corinthians detém 70% de seus direitos. Fechou? É isso. Creio que não devem negociar mais nada agora, mas com certeza no final do ano as coisas vão começar a esquentar, certo? Então, Fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians!